Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando com essa conversa bastante agradável, aqui com duas ilustres advogadas, doutora Adriana Alves e doutora Rosana Jampo. Advogadas operosas, eu as vejo lá nos corredores do fórum, naquela faina elegante que é a atividade do advogado. Advogado que tem uma história, aliás, muitos anos na Borbulhões, uma vez conversando, eu recém-ingresso na atividade, o Labor disse, olha, o Labor, né? E se vocês prestarem bem atenção, todos os grandes movimentos da humanidade não foram levados a efeito por generais, não foram levados a efeito por fazendeiros, pelos advogados. E aí citou logo uns 2 ou 3, Cícero, Robespierre, né, na Revolução Francesa, que era conhecido como o incorruptível, e depois a própria Revolução pegou ele, e citando, e realmente, ao longo da história, nós tivemos grandes advogados, né? Rui Barbosa, Rodrigues Alves, que eu tenho uma profunda admiração por essa figura encantadora, que é tão pouco conhecida no nosso país, que foi presidente, né? A gripe espanhola pegou ele já é eleito para o 2º mandato e não chegou a tomar posse. Rodrigues Alves ficou viúvo, mas nunca mais casou, andava com a filha dele, entendeu? Os homens um pouco diferenciados. Bom, vamos entrar agora, minha caríssima Rosana e Adriana, minhas caríssimas, num assunto, para mim, muito entristecedor. Antes aqui, que foi a ocorrência, agora recente, de uma figura, eu tô me contendo na linguagem, mas eu vou dizer um ser humano deteriorado. Não pode ser um ser humano igual a mim. Um indivíduo deteriorado. Eu estou dizendo isso aqui, mas eu estou louco que ele me procure. Eu sou um homem bem formado, sou um homem educado, sou um juiz de direito, certo? Mas eu quero que esse rapaz me procure, para me dar uma satisfação comigo. Para dizer assim, por que o senhor está me maltratando? Bom, esse indivíduo estragado moralmente, deteriorado, uma figura deletéria, que merece todo o repúdio da nossa sociedade. Eu quero que apareça um homem de bem ou uma mulher de bem para defender uma figura dessa, na minha presença. Então nós vamos tratar desse assunto, do comportamento terrível que ele levou a efeito em desfavor de um animal que era dele, criava o animalzinho, rapaz. E graças a Deus, mas ainda com um pingo de tristeza, eu vi, Rosana, você abraçada com ele com aquele colar. Qual é o nome daquele colar? Elisabetano. Com colar elisabetano, você abraçada com ele, dando carinho a ele. Eu confesso, me emocionei. Você abraçadinha com ele ali e tal. E eu disse aqui no programa anterior, vou dizer agora, eu rogo a Deus para que esse animal seja protegido e que nunca mais ele venha a sofrer. Mas eu quero, para começar, mostrando que a coisa é séria, quem quiser banalizar, banalize, mas a coisa é séria. Eu quero pedir ao nosso diretor de estúdio que coloque aí 2 segmentos, para a gente trabalhar em cima desses 2 segmentos de um programa anterior que eu fiz com um psicanalista, um homem devotado a estudar o comportamento humano no seu aspecto biopsicológico, para ver a seriedade do negócio. Por favor. Desculpa, meu caro Frank. Esse sujeito que impôs a esse animal, que vivia na sua companhia, essa figura deplorável que cegou o animal a pauladas, essa figura indecorosa, pode ser tido como uma pessoa normal? É normal um indivíduo desse? É um indivíduo de alta perversidade. Possivelmente é um indivíduo que tem muita insensibilidade, muita falta de empatia. Psicopata? Ou seja, tem muitas características psicopáticas. Um psicopata. Esse indivíduo pode ser segregado, não pode? Esse indivíduo? Sim, ele não pode ser. Depois feito uma investigação. Depois de uma análise psicológico-psiquiátrica, esse indivíduo é um indivíduo perigoso, porque até que ponto ele só projeta ódio, só agride animais indefesos. Pode ser crianças, pode ser velhos, pode ser familiares.
ninguém sabe, eu pelo menos não sei. Então fica muito, mais uma vez, a gente não pode simplificar nem diagnosticar ao léu. A gente tem que ver... Não pode banalizar o tema. Não pode. Agora, que você ter a coragem, não é a coragem, você ter, não vou dizer o instinto também que está errado, você ter a determinação de machucar com um pau um animalzinho que você vive com ele, é preciso que você seja muito infeliz. Isso eu garanto aqui no inferno e no purgatório. Essa pessoa que fez isso com esse cachorro é um indivíduo extremamente infeliz. É. Muito bem, meu caríssimo Osiel. Eu queria que você colocasse logo o outro segmento, que é quando ele fecha essa linha de raciocínio dele, e eu voltar aqui com as caríssimas doutoras. A segunda parte, que é quando ele fecha o raciocínio dele. É um indivíduo de alta perversidade. Possivelmente é um indivíduo que tem muita insensibilidade, muita falta de empatia. Psicopata? Ou seja, tem muitas características psicopáticas. Um psicopata. Esse indivíduo pode ser segregado, não pode? Esse indivíduo? Sim, ele não pode ser feito uma investigação. Depois de uma análise psicológico-psiquiátrica, esse indivíduo é um indivíduo perigoso, porque até que ponto ele só projeta ódio, só agride animais indefesos. Pode ser crianças, pode ser velhos, pode ser familiares, ninguém sabe, eu pelo menos não sei. Então fica muito, mais uma vez, a gente não pode simplificar nem diagnosticar ao léu. A gente tem que ver... Não pode banalizar o tema. Não pode. Agora, que você ter a coragem, não é a coragem, você ter, não vou dizer o instinto também que está errado, você ter a determinação de machucar com um pau um animalzinho que você vive com ele, é preciso que você seja muito infeliz. Isso eu garanto aqui no inferno e no purgatório. Essa pessoa que fez isso com esse cachorro é um indivíduo extremamente infeliz. É. Meu caro José, eu acho que você repetiu esse segmento aí. Seria um segundo segmento, que é onde ele fecha, ele direciona o entendimento dele, mas tudo bem. É quando ele fecha o entendimento dele, o entendimento dele com relação à saúde mental dessa figura. Mas vamos evoluir aqui. Já se sabe que o indivíduo que adota esse tipo de comportamento normal não é. Uhum. É como ele falou aqui, todos nós temos traços patológicos, vamos chamar assim. Mas que esses traços, quando agudizados, se transformam numa doença. Todos nós temos. Eu até perguntei, e aquelas freiras que vivem naqueles conventos? Tem, todo mundo tem. Todos têm. Não tem nenhum problema. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar, como é que vocês tomaram conhecimento desse absurdo, hein? Foram vídeos enviados por WhatsApp que a polícia tomou conhecimento praticamente na mesma hora que nós também tomamos. Algumas mídias televisivas também nos enviaram por WhatsApp, porque existe também esse trabalho de parceria entre a mídia e a comissão. E então, no mesmo momento que nós recebemos, nós entramos em contato com a polícia para saber se já havia tido algum tipo de providência. Foi nesse momento que nós ficamos sabendo que o indivíduo já estava sendo levado para a central de flagrantes e o animal estava sendo levado para a unidade de vigilância de zoonoses para receber os cuidados imediatos. Esse animal, ele foi encontrado numa espécie de container de lixo, todo ensanguentado. O momento que o vídeo se inicia, não é o momento em que ele começa a bater no animal, ele já vem batendo no animal antes, e depois que o vídeo é finalizado, ele continua batendo no animal também, de acordo com populares. Sem nenhum traço de arrependimento, sem nenhum traço de remorso, falando friamente sobre o caso, com uma história de que teria acidentalmente dado uma ré no veículo, pego o animal e, como queria amenizar
o sofrimento, ele começou a golpear o animal a pauladas. Na verdade, esse é o tipo de entendimento que é contraposto pelo próprio médico veterinário, porque todos os laudos que nós temos dizem justamente o contrário, que não houve qualquer indício de atropelamento, que todos os traumas que o animal tem é em virtude do traumatismo craniano proveniente de pauladas, todas no crânio do animal, cuja uma órbita foi perdida e a outra órbita foi cegada. Pelo amor de Deus. Eu não quero, minha caríssima Rosana, não quero aprofundar muito nesses detalhes, não, porque isso me incomoda. Faz mal, faz muito mal. Isso me incomoda muito. Tanto é que nós temos aí os vídeos, mas eu não vou submeter os nossos telespectadores a esse sofrimento. Eu quero tratar do que importa. Esse rapaz foi denunciado, vocês capitanearam isso em proteção a esse animal, graças a Deus, repito. E o nosso caríssimo magistrado, que eu estive com ele aqui, o nosso Josemir, decretou o encarceramento dele. Depois ele foi liberado. Eu não quero aqui tecer comentários, porque decisão judicial você não deve, eu como juiz, eu não quero entrar em detalhes, mas até o Ministério Público se manifestou favorável à soltura desse indivíduo estragado moralmente, mas vamos deixar para lá. Cada um tem cada cabeça é o rei, né? Cada um tem sua cabeça. Muito bem. Mas o inquérito está seguindo, né? O inquérito. Sim. E já sabe qual o juiz que está direcionado a esse... Não sabemos. Não sabemos nem se foi concluído, o inquérito. Mas eu queria encarecer a vocês que acompanhem isso, me deem conhecimento. Sim. Porque eu vou acompanhar também, que eu quero ver como é que vai terminar tudo isso. Porque no meu modo de entender, fosse eu o juiz, esse rapaz seria submetido a um exame não é de sanidade mental, é um exame de verificação comportamental dele, psiquiatra, com psicólogo e tal, para ver se esse indivíduo pode estar socialmente transitando pelas ruas. Porque pode ser que amanhã ele faça isso com um idoso, com uma idosa, com uma criança. Pode ser que ele repita isso com um animal. Isso é coisa séria, não pode ser, não pode banalizar. Não, e o que a gente percebe pela frieza dele é que esse caráter, esse perfil de bater ou agredir aquele que está abaixo dele, que os animais são nossos irmãos menores, isso é uma característica que ele deve trazer de outros momentos. Deve bater, provavelmente não estou querendo mais, querendo direcionar, mas uma pessoa com um perfil desse, nós imaginamos que ele deva praticar violência doméstica, violência contra um idoso, violência contra uma pessoa com dificuldades mentais, contra a criança, indefesos. Né? Os indefesos, aqueles que estão subjugados a ele. E essas pessoas se sentem muito bem, faz muito bem para o ego delas, para o perfil delas, maltratar aquele que está próximo, principalmente quando eles são, como é que eu poderia dizer? Quando eles são contrariados, quando as coisas não saem exatamente como eles querem. Então, há de aparecer algum elemento, ser vivo ou não, do reino animal, do reino vegetal ou dos seres humanos, para que ele possa discorrer, deflagrar aquele ódio, porque o amor e o ódio são muito fronteiriços, né? Meu avô era pescador e meu avô dizia sempre o seguinte, meu avô Albérico, pai do meu pai, dizia sempre o seguinte: minha filha, a gente tem que respeitar o mar. Até para chegar na beira da maré, ele era uma pessoa de poucas luzes, mas ele até para chegar na beira da maré, você tem que respeitar o mar. Você tem que respeitar o peixe, você tem que respeitar o bicho, você tem que respeitar a mata, porque senão você não vai respeitar nem a sua casa. Não teria ele da face da terra que você não vive. Exatamente. E aí ele dizia assim, um dia eu disse assim, vô,
traz um povo, porque ele era pescador profissional nas águas de Maragogi. A minha raiz é uma raiz humilde. E então eu dizia assim, traz um povo para a gente comer. Aí ele disse, minha filha, não dá para pescar povo nessa época não. Mas o povo está lá, você não sabe onde é que ele está? Ele disse, minha filha, você tem que respeitar o mar, essa não é época de povo não, o povo tem que dar polvinho. Ele diz assim, tem que dar polvinho, não pode tirar do mar assim não. Traga outra coisa, mas o povo não. Então você vê a consciência do velho Albérico com o mar, com a maré que ele respeitava tanto. Um ser humano desse não tem o mínimo respeito com nada. Olha, isso eu não me canso Joga de dizer. lixo na rua. Eu não me canso de dizer. Cospe na rua. Fura fila. A teoria do link, né? Fez com o animal, pode fazer com o humano. Ser humano. E eu vejo nele, eu vi, porque eu conversei com ele, traços fortíssimos de sadismo mesmo. Mas nesse detalhe é importante. Eu penso assim, né, que vocês vão acompanhar isso aí. Vocês vão acompanhar, né? Sim, com certeza. Não podemos... Não estamos distantes, não. Acompanhar, e eu quero ter conhecimento, Nós estamos Rosana e mantendo Adriana. uma distância higiênica, mas não estamos distantes. Eu quero ter conhecimento como é que vai ser o seguimento disso aí. Porque isso aí não é interesse meu. Eu tenho certeza absoluta que eu estou encampando o interesse da sociedade. Da sociedade. Nós, eu digo nós, né? Eu como quero saber, como cidadão, que ninguém pode me impedir. Ninguém pode me impedir de, como cidadão, saber o resultado, né, dessa atividade do Estado. E rogo a Deus, repito isso 1000 vezes, que proteja esse animalzinho para que ele possa ter os seus dias aqui na face da terra. Mas ele perdeu a visão? Perdeu. Rapaz. Perdeu. Pelo amor de Deus. Então, essa pandemia fez pelo menos esse bichinho possa ter os seus dias aqui na terra com tranquilidade. O nosso presidente da OAB, nosso Caio Nivaldo, tomou conhecimento disso, né? Sim. Como é que Nivaldo emitiu alguma consideração? Ficou estarrecido, como todos nós, com a brutalidade do que houve. Essa ocorrência foi visualizada, comentada no Brasil inteiro. Inclusive, nós tivemos o primeiro magistrado, né, que aplaudimos o doutor Josemir, mas foi o primeiro magistrado a converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Foi o primeiro caso do Brasil. Outros flagrantes já aconteceram, mas a conversão de prisão em flagrante em preventiva, o doutor Josemir foi o primeiro magistrado a decretar. E nossa profunda admiração por ele, por ter visto esse interesse da sociedade, esse clamor social por justiça. Então, o presidente Nivaldo, tudo que, embora tenha sido um caso chocante no Brasil inteiro, o doutor Nivaldo conversou conosco para saber como estava sendo o acompanhamento do caso, a diligência, né, nesse caso, para saber se tudo estava sendo realmente acompanhado, como é que estava a ação da polícia, do Ministério Público, né, do Judiciário futuramente, como é que tinha sido a audiência de custódia. Nós não participamos, porque nem o réu participou, na verdade, porque foi algo, como estamos no momento do novo normal, pandêmico, né? Então, ele decidiu tudo por vídeo, o doutor Josemir. E tudo que o doutor Nivaldo nos observou é que fosse realmente observado devido ao processo legal, que é tudo que nós temos realizado. Tudo que nós temos observado é que o devido processo legal seja rigorosamente observado. Agora... Rosane e Adriana, e a lei 14.064 agora? Sim. Agora, recentíssima, setembro, é? Foi sancionado agora. Quem foi o autor desse projeto, hein? Foi o deputado Fred Costa. Mineiro. De Minas, né? Vamos aplaudir esse deputado. Sim. Vamos aplaudir esse deputado. Perfeito. O deputado Fred Costa merece também todos os nossos elogios. Um homem desse, um deputado que faz um projeto desse, ele não pode ser um indivíduo qualquer, tem que ser um homem elevado. É verdade. Um homem de uma polidez ética e moral que merece os nossos aplausos. Faz um trabalho social enorme, né, Adriana? Belíssimo. Enorme com os animais. Eu já disse isso aqui, mas vou sempre dizer,
Se você quiser conhecer o nível de elevação moral de um povo, veja como é que esse povo trata os seus animais, essa sociedade. Se você quiser saber se uma sociedade, se ela é uma sociedade valorosa, bem formada, moralmente e eticamente, é só ver como ela trata os animais. Eu já disse isso aqui, volto a dizer, a Rosana, já peço desculpa que você já sabe dessa história minha. Nós conversamos em Londres, há uma praça ali ao lado do Hyde Park. Hyde Park. Ali ao lado. Você teve essa praça lá? Não, eu não conheço Londres ainda. Você conhece o mundo inteiro. É, mas não conheço Londres. De vez em quando eu olho, mas o que você está fazendo aí? É a muralha da China. Conheço a China também, não. Eu estou hiperbolizando. Mas há uma praça dedicada aos animais que morreram na guerra. Isso, perfeito. Tamanho normal, de bronze, tem o cavalo, tem um... Eu vi as fotos, burrico, muito bonita. Então é a elevação do povo. Aqui o indivíduo está dando cacetada no animalzinho. Exatamente. E o que está me deixando realmente indócil é que o cachorrinho era dele. Era dele. Aí falando em posturas, a proteção animal no Brasil fica com uma dívida de sangue, uma dívida eterna com o Dr. Josemir Pereira de Souza. Ele entra para a história como um benfeitor, ele foi além, ele teve a coragem de fazer um enfrentamento numa lei nova e foi além do que demonstravam os autos. E aquele momento, né? Ó, eu achei tão foi quando eu li isso aqui. fundamental aquela decisão dele, a análise, ele leu nas entrelinhas, isso é muito raro para um magistrado, e conseguiu fazer com que Alagoas, a nossa estrela radiosa, saísse à frente de tantos grandes estados da federação. Isso. E do Distrito Federal. Ó, ele termina aqui o final. Servimos de exemplo, servimos de lição de vida para todos os cidadania. Ó, e o momento apoteótico dessa decisão dele, eu leio e me regozijo, essa que é a expressão, quando ele diz assim, ó, isto posto, homologo o presente auto de prisão em flagrante, ao tempo em que converto a prisão de Maurício Luna da Silva em preventiva. Maurício Luna da Silva. É o nome. Em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, com base no artigo 312 do nosso caderno instrumental penal. Ó, eu disse aqui, peço desculpas, mas as pessoas devem entender da minha resignação, é que eu digo, o animal não era meu, nada, mas esse cidadão pode me procurar. Eu me dispo de magistrado, de qualquer coisa. Eu sou você só um ser humano, só um cidadão. Pode me procurar, pode ficar à vontade, Maurício. Eu, aqui em Maceió, sou uma pessoa bastante conhecida, não tenha receio nenhum, venha conversar comigo. Porque eu estou realmente resignado e quero acompanhar. Nós estamos chegando ao final. Qual o tempo nós temos aí, por favor? Bom, eu vou deixar, não quero mais entrar em detalhes, que isso realmente me entristece. Eu vou deixar a palavra com você, Rosana, e depois com você, para vocês fazerem as últimas considerações e encarecendo, repito, encarecendo a vocês que me mantenham informado do seguimento desse alongamento desse processo que vai chegar lá. Se não chegou ainda no fórum, vai chegar. Vai. Rosana, por favor. Esse caso nos abalou profundamente. Falar sobre o caso do Pretinho é falar também sobre um milagre, porque sofrer tamanha violência, como o Pretinho sofreu, e hoje está se levantando sozinho, mesmo com traumatismo craniano, que está calcificando, vai ainda demorar em média de 60 a 90 dias, que lutou e luta ainda pela vida,
com médicos maravilhosos e pessoas que estão assim numa corrente de amor. Vamos aplaudir também esses médicos veterinários, vamos aplaudir. Sim, sim. Certeza. Tão profunda em relação ao Pretinho que toda vez que nós estamos com ele, nós nos emocionamos. Nos emocionamos com a força de vontade dele em viver, nos emocionamos com as pessoas que estão indo à clínica simplesmente para passar um tempo no horário de visita com ele, aquelas pessoas que estão doando também, porque é necessário dizer para a sociedade, nós não recebemos a ajuda de ninguém, nós estamos custeando o tratamento desse animal com a ajuda da sociedade, porque o agressor não se fez presente numa obrigação que é dele. Então, nós estamos sim custeando, porque não iríamos deixar esse animal morrer desassistido de modo algum. A própria clínica se disponibilizou e disse, não se preocupem, esse animal vai ter toda assistência. Então, nós estamos à frente disso, inclusive escolhemos aí a 4, a 6, a 10 mãos o adotante. Ele terá uma família de muito amor, amorosa, responsável, que vai possibilitar a continuidade da assistência para esse animal, porque ele não pode ir para qualquer lugar, ele está cego e com traumatismo craniano, ele precisa estar num local onde ele esteja livre de qualquer tipo de trauma. E a família do nosso querido amigo Antônio Moura, né, em primeira mão, já dizemos aqui, é que vai recepcionar esse animal e eu tenho certeza que ele vai ser muito feliz. Só peço à sociedade que continue a nos ajudar em relação às denúncias, para que cada um seja o fiscal dessa lei e que cada um faça a justiça que nossos animais merecem. Por favor, Adriana. O caso Pretinho é o divisor de águas. A nossa vida daqui para frente, enquanto protetores de rua que nós somos antes de comissão, ela tende a melhorar, não é tudo, não teremos mágica, mas vai mudar o perfil. E a OAB, a gente tem uma dívida de gratidão, né, Rosana? Porque fazer bem-estar animal, proteção animal, com a bandeira da nossa casa, da nossa OAB, com todo o amparo e apoio do nosso presidente, é muito bom. E nós podemos alavancar muito mais, né? Esperamos que a sociedade civil, que esses algozes, que tipo essa criatura, né? Vamos dizer assim, tomem consciência e mudem o perfil deles, porque é cadeia. Ninguém está brincando e nós vamos perseguir no bom sentido, com educação ambiental, com orientação, mas não deixando passar, nem deixando de encaminhar os poderes constituídos aquelas providências que o caso merece. Polícia está aí para tomar providência, judiciário está aí para julgar. Claro. E nós estamos aplaudindo os dois. Claro, eu peço desculpas aos telespectadores se em algum momento eu resvalei para uma consideração de ordem pessoal, mas é a única maneira que eu vejo de externar a minha insatisfação com esse tipo de comportamento e com esse tipo de gente. Com esse tipo de comportamento e com esse tipo de gente. Eu acho que eu conversei com o nosso Josemir aqui, eu pensei uma exortação de Schopenhauer, que eu levo mais uma vez à consideração dos telespectadores, quando Schopenhauer diz, a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Eu levo muito a sério essa questão da formação de caráter do indivíduo. E pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser uma boa pessoa. Viu, Maurício? Eu estou me dirigindo a você. Você não pode ser um homem decente. Você não pode ser um homem honrado. Com as minhas desculpas, até o próximo encontro, se Deus quiser.